Sabe quando você pega um fundo e depois você pega um modelo e tenta encaixar ali, mas acaba não conseguindo? Essa aula é para te ajudar com isso, tá? Lembrando que essa aula aqui realmente é uma aula voltada para social media, então é um material que tem que ser mais rápido porque o preço dele é menor, você não pode gastar muito tempo, né, produzindo uma arte de social media porque tem que acompanhar ali o preço. Se você fosse desenvolver um projeto para um banner de cinema, um cartaz de um filme, você utilizaria os mesmos princípios que a gente vai ver aqui nessa aula, porém, você trabalharia em muitos mais detalhes, tá? E antes de a gente dar sequência no nosso conteúdo, só quero te convidar a fazer parte da comunidade criativa, o link tá abaixo desse vídeo, onde a gente pode bater um papo de perto lá no Discord, fazer lives, lá vão ter também oportunidades de trabalho, né, onde a gente vai postar vagas, é muito bacana, vale a pena pra gente se associar, fazer um network bacana com todos que acompanham aqui o nosso canal, que querem crescer na área do design. Então, sem enrolação, bora lá para o nosso conteúdo. Vindo aqui para minha tela, temos aqui as duas imagens que a gente vai utilizar nesse projeto de ambientação. Nós vamos utilizar a imagem do John Wick, onde ele está aqui num fundo original, que essa aqui é a foto oficial do John Wick 4. Nós vamos retirar esse fundo e colocar ele nesse cenário aqui, ó, nessa foto, tá? Então aqui nós temos uma imagem mais azulada, e aqui nós temos ele mais amarelo, né, numa temperatura mais quente, onde ele está ambientado com esse fundo original aqui. Eu já retirei o fundo dessa imagem, né, para a gente poupar tempo aqui. Não fiz um recorte muito detalhado aqui no cabelo, foi um recorte bem rápido no cabelo, mas para a gente poder focar mesmo nessa parte de ambientação, na parte de manipulação em si, tá? Só lembrando que essa vai ser uma ambientação rápida, uma manipulação rápida, focada para redes sociais, porém são aplicados aqui os mesmos princípios de uma arte que leva horas para ser produzida, né? Um banner de cinema, por exemplo, um cartaz, um pôster de um filme, é a mesma ideia, é o mesmo raciocínio que a gente precisa seguir. Porém, aqui a gente tenta fazer algo muito mais rápido, porque para as redes sociais a gente não pode cobrar um valor de um pôster de cinema, né? Porque são muitos conteúdos que são gerados diariamente para as redes sociais. Então a gente tem que fazer algo bom, algo rápido, para que vale a pena a gente estar produzindo esse tipo de conteúdo, né? Para começar, eu vou aumentar aqui essa imagem. Vou deixar ela aqui preenchendo todo o projeto. Aqui vou diminuir o tamanho do nosso modelo um pouco, talvez. Deixar ele desse tamanho aqui, eu acho que fica interessante. A temperatura do modelo está numa temperatura mais quente, mais puxado para o amarelo, certo? Porque o fundo original era puxado para o amarelo, legal. A temperatura desse background aqui está mais fria, mais puxada para o azul. Então aqui você tem duas opções. Ou você puxar a temperatura do modelo para o frio, para ficar mais próximo do fundo, né? Ou você puxar a temperatura do fundo para o quente, para ficar mais próximo do modelo. Precisa ser feito isso para que pareça que as duas imagens fazem parte do mesmo ambiente. Nesse caso, eu vou puxar a imagem do modelo para o frio, para ele se adaptar nesse ambiente aqui, tá? Então vamos lá, o que a gente precisa fazer para começar? Eu vou logo de cara jogar um equilíbrio de cores nele para já começar a trazer uma tonalidade mais fria para ele. Ó, o ciano vou puxando para a esquerda, o amarelo eu vou tirando, ó, vou tirando o amarelo e colocando o azul no lugar. E aqui eu vou tirar o vermelho e colocar azul no lugar também, ó. No caso, colocar ciano no lugar. Aqui a gente começa já a ver a temperatura mudando, ó, já mudou. Só esse equilíbrio de cores já dá um tonzinho diferente aqui na peça. Veja que o terno dele tinha a iluminação leve que está por cima, ela era mais amarelada. Aqui já está mais azulada, ó, quando a gente habilita aqui o equilíbrio de cores. Beleza, primeiro item concluído aqui agora. Para o nosso fundo ficar mais interessante, para a gente poder dar destaque no nosso modelo, eu vou vir aqui em filtro, vou colocar um desfoque gaussiano
Isso é muito importante que você faça, tá? Quando você quer fazer algum tipo de ambientação. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma cor sólida. Vou pegar aqui mais ou menos a tonalidade do terno dele, deixar aqui abaixo de tudo. Vou criar uma máscara nesse background. Vou dar... já está com uma máscara aqui. Vou dar um Ctrl I para inverter essa máscara. Seleciono a ferramenta de pincel aqui. Pincel macio. E vou vir revelando só o centro da imagem. Ó, então note que o meu círculo está dentro do projeto aqui, ó, e não pega nas bordas, tá? É isso que a gente precisa. Não pode deixar ele grande assim, ó, pegando nas bordas. Tem que deixar ele aqui um pouco menor. Tipo uns 140, 120 pixels para dentro do projeto para ficar bacana. 2, 3 cliques aqui com o pincel, tá interessante. Vou deixar essa cor sólida aqui mais escuro. O que a gente fez aqui? A nossa imagem de fundo ela estava toda chapada, estava dessa forma. A gente criou uma vinheta em volta dela, deixando bordas mais escuras. Fazendo isso, a gente já conseguiu trazer a atenção do olhar mais voltada para o centro da peça. Isso é muito importante também. Agora eu vou pegar essa camada que está lá embaixo, vou jogar por cima do John Wick. Vou dar um Ctrl I para inverter essa máscara. E aqui eu vou vir revelando, ó, um pouco dessa cor de fundo em cima dele. Isso vai fazer com que pareça que ele está dentro da imagem também. Ó. Isso aqui é muito bom para quando você precisar colocar texto, precisar algum tipo de descrição na sua peça. Essa técnica aqui salva você quando você tem uma imagem que não deixa colocar o texto por cima, que atrapalha a leitura, você pode fazer isso. Olha, aqui já parece que ele está mais dentro da cena. E aqui você pode tirar toda a opacidade e depois você vem revelando aos poucos até encontrar um resultado que te agrade. Ó. Eu vou colocar um ponto de luz atrás do John Wick. Ó. Vou criar uma nova camada. Vou pegar a cor que tem aqui, ó, nessa placa. E vou trazer uma tonalidade mais clara aqui para ela. E vou deixar o modo de mesclagem aqui divisão. Vou dar só um clique aqui no meio. Boom! Já dei uma luz ali no meio, certo? Duplicar aqui, ó, 1, 2, 3 vezes. Pode ser até 4 vezes esse ponto de luz que você fez. E esses 4 que você duplicou aqui, ó, você diminui e deixa mais próximo aqui do corpo dele, ó. Tá vendo que quando você passa aqui, ó, fica mais claro aqui, nesses cantinhos? É isso que a gente quer, ó. Deixar mais claro aqui nessas partes. Aquele que tá lá atrás, a gente pode deixar ele maior mesmo. Legal. Agora, eu vou pegar aqui o equilíbrio de cores que tá aplicado nele e vou transformar em uma... Ou melhor, eu vou soltar esse equilíbrio de cores, vou colocar ele dentro de uma pasta, vou dar um Ctrl J e duplicar essa pasta que está com ele. Agora a gente vai criar luzes em volta do corpo dele aqui para fazer sentido aquela luz que está lá no fundo, tá? Então vou vir aqui nele agora, FX, sombra interna. Aqui nessa sombra interna, eu quero uma sombra, deixa eu dar um zoom aqui, ó, fininha no ombro dele, ó. Vou colocar aqui sombra interna. A gente está usando a ferramenta de sombra, mas a gente não vai fazer sombra, tá? A gente vai fazer luz. É que com a ferramenta de sombra a gente tem algumas opções a mais aqui do que a ferramenta de brilho. Então eu vou pegar o tamanho aqui, ó, deixar bem fininho aqui agora. Ó, que quando você quer fazer um efeito realista, é interessante que você deixe esse brilho em volta fininho. Na vida real, o brilho geralmente ele é fininho assim mesmo, tá? Então deixa ele fininho aqui, uma camada de brilho fino. E aí você pode duplicar essa sombra interna aqui, ó, deixa eu trazer para cá, duplicar essa sombra interna. E aí essa que você duplicou agora, você aumenta o tamanho para deixar ela aqui no tamanho médio. Então você fez uma fininha e agora, na verdade, você pode deixar até maiorzinha assim, ó, deixar maiorzinha e você diminui a opacidade dessa, ó.
Só um toquezinho ali, beleza? Ficou uma camada bem grossa ali, mas só que bem suave. E agora você vai duplicar de novo essa primeira aqui, ó. E vai colocar no branco. Eu nem falei que cor você deveria colocar, mas você escolhe a cor que for de acordo com o seu ambiente, né? Da iluminação do seu ambiente. E você coloca em modo de mesclagem aqui em divisão. Você pode testar outros modos de mesclagem aqui também, mas divisão acho que vai ficar interessante para mim nesse caso. E aquela pequenininha que eu dupliquei por último, ó, eu vou deixar ela bem menorzinha, só na pontinha lá, ó, quase nada. E vou aumentar a opacidade dela. Aqui eu tenho 3 camadas de brilho agora. Vou mostrar ali para vocês, ó. Temos três etapas aqui de iluminação. Tem o branquinho pequenininho lá na borda, fininho. Depois tem mais um outro filete aqui azul. E depois tem mais um outro que mais largo, no azul também com menos opacidade. Agora a gente não vai querer essa luz aqui fazendo o contorno dele todo, né? Então a gente vai criar uma camada somente nessa pasta aqui, ó, que a gente fez essa iluminação agora. Vai dar um Ctrl I para inverter a máscara e agora a gente vai vir revelando só as partes que a gente quer esse efeito. Ó. Lembre-se que quando você quer trazer um resultado mais realista, você não pode deixar tão marcado, né? Depende da cena, na verdade. Se for uma cena que tem muita luz, aí você tem que trazer mais luz. No nosso caso, não tem tanta luz nesse ambiente, tem mais luz atrás dele, né? Então vai ficar essa linha aqui mais ou menos. Daqui a pouquinho a gente já vai adicionar mais detalhes de luz e vai fazer mais sentido. Agora eu vou pegar um desses pontos aqui de brilho que está atrás dele. Deixa eu só renomear aqui, ó, modelo. Vou criar uma outra pastinha aqui, ó, com esses brilhos, colocar brilho fundo. Muito importante você manter seu projeto sempre organizado, tá? Para você saber onde está tudo que você precisa. Vou duplicar para cima do modelo. E vou fazer o seguinte, ó, vou jogar aqui nesse cantinho. E deixa eu ver, tirar um pouco da opacidade aqui. Vou duplicar isso aqui, ó. Agora criei uma máscara aqui e vou apagar a luz que está entrando muito aqui, ó, no rosto dele. Então aqui você tem que tomar cuidado que como a luz está vindo de trás, não vai ter tanta luz aqui na parte da frente. Ela é uma luz que está tipo só invadindo um pouco aqui esse espaço através da curva que tem, através da ofuscação ali, do brilho dela no olhar da gente mesmo, né? Então não dá para ter muita luz aqui nessa parte da frente, ó. Antes e depois. A gente já consegue ver que faz parte da luz que está vindo de trás e dando um brilho aqui ao olhar, tá? Então vou duplicar isso aqui novamente. Vou colocar ela desse lado aqui agora. Vou apagar essa máscara. Ó. Vou apagar aqui. Sempre coloque no ponto que tem mais luz, o centro dela. Nesse ponto aqui onde tem mais luz vindo do fundo. Vou criar uma máscara, inverter. Inverter não, só criar uma máscara. E aqui eu posso vir apagando também onde não poderia ter tanta luz aqui desse brilho, tá? Olha que legal. Sem as luzes na frente e com. Aqui a gente já tem um resultado interessante. Agora vamos fazer uma outra coisa. Vamos duplicar esse fundo aqui, ó. Na verdade, você pode vir aqui e criar uma cor sólida na tonalidade que você quiser, né? Tiver a intenção de chegar ao resultado. Eu quero chegar num ambiente mais azul, tal. Então vou pegar esse azul aqui, vou vir aqui em modo de mesclagem, colocar talvez aqui cor. E aí eu vou diminuir bem a opacidade. E dá só aqui, ó, 14%, talvez. 14% tá interessante. Eu acho interessante sempre adicionar um efeito de nuvem. Na verdade, não vai nem parecer uma nuvem, tá? Mas é um efeito de ar, de fumaça, de ambiente, de vento com poeira, alguma coisa desse tipo. Eu gosto de estar adicionando, né? Então eu vou vir aqui em cor sólida.
Vou vir aqui no branco novamente, converto em objeto inteligente. Vou vir aqui em filtro, renderização e nuvens, tá? E aí ele gera essa espécie de fumaça aqui, que quando você vai convertendo aqui, ó, transformando, passando pelos modos de mesclagem, você tem algumas opções interessantes. E aí você consegue dar um ar diferente ali na sua cena também. Agora vamos mexer um pouquinho na pele dele para deixar isso aqui mais interessante. Eu vou clicar na camada principal do nosso modelo, do nosso John Wick. E vou vir aqui em filtro do Camera Raw, que a gente consegue trazer algumas coisas aqui bem interessantes, uns resultados bem legais. Primeiramente, vou mexer na temperatura. A gente está numa temperatura mais quente aqui na imagem original e a gente quer uma temperatura mais fria, né? Então vamos trazendo aqui para a esquerda para ficar mais frio. Vou vir aqui em claridade para dar um pouco mais de contraste, né? Realçar o brilho e realçar a sombra. Tudo que é preto aqui, né? A parte mais escura da imagem, eu vou jogar para a direita, que eu vou suavizar um pouco essa parte escura, deixar menos pesado. A exposição eu vou aumentar um pouquinho para tudo que é médio aqui. Na verdade, o geral ficar mais claro. E aqui em realce eu vou tirar um pouco do realce, que é para tirar o que eu achar que está estourado aqui de branco. No caso, essa parte do rosto dele aqui, ó, eu acho que estava um pouquinho estourado assim, ó. Então só tirando um pouquinho aqui. Agora eu vou vir aqui em detalhe. Vou aumentar bastante a redução de ruído para deixar a pele dele mais lisa, ó. Antes, cheio de ruído e depois muito menos ruído, tá? E aqui eu vou vir em nitidez e aumentar um pouco da nitidez, que daí a gente consegue ter um contorno melhor dos traços. E aí se achar que ficou muito aqui, você pode ir reduzindo e tal. Vamos dar um zoom aqui para a gente poder trabalhar melhor. Agora a gente precisa dar uma profundidade melhor aqui na pele dele. Então a gente vai trabalhar a sombra e a luz, tá? Então a gente precisa realçar a sombra para dar mais profundidade e a gente precisa realçar a luz para dar mais volume. Então quando você coloca luz, você dá volume para as coisas. Quando você coloca a sombra, você dá profundidade e aí você tem uma tridimensionalidade na sua imagem, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, em cima do modelo, eu vou vir criar aqui uma camada de curvas e vou aplicar somente nele. E aí eu quero agora, ó, realçar as sombras para a gente dar profundidade. Então, eu vou escurecer bem aqui, inverto a máscara com Ctrl I. Agora eu vou vir passando onde eu quero realçar a sombra. Então, quero realçar toda essa parte aqui, ó. Com o pincel branco, eu vou realçando, ó. Quero deixar tudo isso aqui mais escuro, ó. Quero deixar tudo isso aqui mais escuro. Não precisa fazer certinho agora, que a gente vai fazer um esqueminha aqui legal para ficar bem macio isso aqui, tá? Não vai ficar nada forçado desse jeito. Colocando o bigodinho aqui também. Vai aumentando e diminuindo o pincel. Ó, são pontos que eu quero que fique mais escuro. Para mim tá ficando interessante. E aí você vai colocando aqui, sem medo de ser feliz. Vai apagando o que você achar que colocou demais. Ó. Legal. Beleza. Realcei aqui, ó, o rosto dele. Eu vou realçar aqui também a parte do paletó dele. Toda a parte da sombra, né? O que eu achar aqui que fica interessante, ó, a parte de dobras, tal, tudo que tiver de dobras, você pode ir realçando aqui a sombra. Deixa eu ver aqui, talvez não. Essa parte aqui, ó, pode dar um realce aqui também. Essa parte aqui. Agora vamos fazer a mágica acontecer. Agora a gente já tem marcado toda a parte de sombra. Agora a gente precisa deixar isso mais suave, né, para não ficar marcadão desse jeito.
Então você vai clicar na máscara que você fez, você vai vir aqui, ó, em opa, não é aqui não, você vai vir aqui, ó, em propriedades, e aí você vai vir aqui em difusão, e aí você vai aumentar a difusão, ó, e ele vai deixar essa marcação que você fez muito mais suave. Então, sem você fazer a difusão e com a difusão aqui, ó, olha como que deixa muito mais suave, ó. Por isso que eu falei que você não precisa fazer a marcação perfeita, porque quando você joga em difusão, ele já vai espalhar isso aí certinho para você. Então, antes e depois de a gente realçar essa sombra, olha que diferença. Isso aqui vai dar um resultado absurdo na sua peça. Não deixe de fazer esse tratamento de profundidade aqui, tá? Agora a gente vai fazer na parte da luz, para a gente dar o volume. Aí você vai duplicar isso aqui, vai tirar, excluir essa máscara que você fez. Você vai dar 2 cliques aqui e vai jogar bem pro claro agora. Pode deixar brancão, sem medo. E aí você vai criar uma máscara, Ctrl I para inverter essa máscara. E você vai vir fazendo a mesma coisa, porém marcando a luz agora, ó. Então vou marcar aqui, ó, a ponta do nariz, que geralmente tem um volume mais alto na ponta do nariz, né? Vou vir marcando aqui, ó. Não se preocupe em ter que marcar certinho ou deixar o pincel com pouca opacidade, porque isso não é necessário nesses casos onde a gente utiliza a difusão, tá? Então eu tô realçando aqui tudo que deve ter mais volume na pele dele aqui agora, no corpo dele, aliás, né? Então, quais são as partes mais altas da testa? Qual é a parte mais alta do rosto? A parte mais alta do queixo, da roupa, né? A parte onde tem mais volume mesmo. Então a gente vai colocando luz agora. Ó, tem mais volume aqui, ó. Aqui é uma parte onde tem mais volume. Aqui a gente tem mais volume. Aqui no lábio tem mais volume. Essa parte de cima aqui do lábio também. E depois você vai vir apagando o que você não quer, tá? Ó, aqui nessa parte também, mais volume. Legal, pode deixar bem marcadão, sem medo de ser feliz, que daí a gente vai controlar daqui a pouco. Eu vou vir fazendo marcação na parte mais alta do terno aqui também, ó. Nessa linha aqui, por exemplo. Aqui, ó. São partes mais altas. Vou deixar um pincel mais fino aqui, ó. Onde a gente pode ter luz batendo, né? Então, onde você pode ter luz batendo. Na verdade, já tem luz batendo aqui nessa imagem, né? O que você vai fazer é simplesmente realçar isso que já existe. Se você pegar uma modelo, uma cliente, por exemplo, de um curso que você está fazendo de lançamento, alguma coisa do tipo, se não tiver uma iluminação muito boa, talvez não tenha, né, essa iluminação na roupa e tal, e aí você sabe como você vai criar agora. Ó, se você errou, você vai ajustando aqui, vai adicionando nova iluminação. Então temos aqui a linha de iluminação na roupa e temos aqui também no rosto. Agora a gente vai clicar na máscara, ferramentas, e vai colocar difusão aqui também, ó. Boom. Vamos espalhar essa iluminação, ó, fazer ela fazer mais sentido aqui, ó. Ó que legal. Boom. Deu uma profundidade, um volume aqui já na nossa peça, nosso modelo. Essas partes que eu acho que está muito escura, então vou adicionar volume aqui também, ó. Eu acho que ficou ficou faltando volume aqui, então vou adicionar luz, ó. Deixa eu ver onde eu acho que falta aqui também. Essa parte aqui talvez tirar um pouquinho, colocar aqui. E aí você vai controlando o volume, tá? Talvez colocar mais aqui. Tirando da onde que não precisa ter, né, essa luz. E aqui agora você pode diminuir a opacidade, zera tudo.
E aí você vai aumentando aqui para ver o que você quer. E você pode criar uma só para o nariz aqui para a sobrancelha. Ó, eu vou criar aqui uma máscara de novo, vou inverter. E aí eu vou vir aqui somente com o nariz agora. Fazer somente aqui o nariz, a sobrancelha, a parte de cima dela, né? Pro contorno do nariz aqui também, você pode colocar. Isso aqui dá um volume bacana. Agora, a gente vai jogar uma luz aqui nessa lateral para ficar mais interessante a cena também. Vou criar aqui novamente uma cor sólida. Nesse azul aqui que eu gostei. Vou colocar aqui um divisão para ver se fica bom. Divisão será? Deixa eu ver. Eu acho que um divisão vai ficar bom. Aí eu vou dar um Ctrl I na máscara novamente. Vou vir aqui na ferramenta de pincel e vou vir revelando aqui, ó. Tá vendo que tem mais luz desse lado aqui, ó, do lado direito? Do lado esquerdo dele, do lado direito nosso aqui, ó. Então eu vou colocar um pouco de luz aqui para fazer sentido aquela luz que tem ali do lado direito da roupa dele. Agora, para mim começar a visualizar, né, o resultado final da minha peça, eu já vou adicionar um texto e aí eu venho finalizando aqui, fazendo os outros detalhes para a gente poder concluir essa peça. Então eu criei um texto aqui escrito John Wick. Você pode utilizar aí o texto que você achar melhor nas suas composições, com certeza, mas é importante que você sempre adicione uma camadinha dessa aqui, ó, mais escura, nessa parte inferior, para que você consiga adaptar melhor o texto, né? Você consegue uma leitura melhor para o seu texto, principalmente quando o texto é mais claro, mais voltado para o branco. Vou até escurecer um pouquinho isso aqui, ó. Quanto mais você coloca, né, mais visível deixa essa camada escura por cima, mais o ambiente, o personagem faz parte da cena e mais leitura você vai conseguir trazer aqui para o seu texto também. Esses textos aqui que estão meio azulados, eu vou deixar mais voltado para o branco aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Quando você quiser colocar um texto branco, eu sugiro que você pegue a tonalidade principal, nesse caso aqui o azul, e traga esse tom próximo do azul, não coloque o branco 100%, assim a sua peça vai ficar com um aspecto mais profissional do que deixar com um branco chapado, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse texto aqui, ó. Na verdade eu vou vir aqui pegar a ferramenta de seleção, vou selecionar aqui o meio desse texto de cima, aqui, ó, o meio desse texto de cima e o meio desse texto de baixo. Agora eu vou criar uma máscara, beleza. Agora eu vou dar um Ctrl J, duplicar essa pasta com os textos, Ctrl I para inverter e agora eu vou dar uns toquinhos para o lado aqui, ó, para criar um efeito de glitch, tá? Então eu acho que nessa cena em si, acho que fica muito interessante trazer esse efeito de glitch, de tecnologia, de pane no sistema, alguma coisa do tipo. Eu acho que nessa peça cai bem, tá? Agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos adicionar uma camada de Camera Raw. Dando um Ctrl Shift Alt E, a gente forma uma camada única com todos os itens aqui. Converte em objeto inteligente, filtro, filtro do Camera Raw. Aqui a gente vai conseguir trazer alguns efeitos que a gente teria que trazer individualmente se fosse fazer ali nas camadas, né? Então a temperatura eu posso jogar um pouquinho mais pro azul se eu quiser, deixar um pouquinho mais frio, ó, se eu quiser deixar quente também funciona, deixar um pouquinho mais pro frio aqui, pouca coisa. A claridade eu vou aumentar um pouquinho para dar um pouco mais de contraste, né? Destacar mais as sombras e destacar mais as luzes também. Vou vir aqui no preto, ó, e aumentar ele um pouquinho, que aqui nesse caso, quando eu aumento, eu diminuo tudo que é mais escuro. Vou aumentar um pouquinho do contraste. Eu vou aumentar um pouquinho da vibração, para dar mais cor aqui no nosso projeto. Vou vir aqui em calibração, e aqui eu posso mudar a tonalidade principal do meu projeto. Aqui mais para o verde, mais para o azul, mais para o roxo. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais para o verde assim.
Dá para você aumentar a saturação, ó, fica bem cinematográfico, né, a coloração aqui. Que você pode mexer na matiz também. Olha que legal. E aqui você vai testando, você vai chegando a resultados diferentes aqui. E esse é o resultado da nossa manipulação. Lembrando que é uma arte rápida. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, deixa sua curtida, comenta aqui o que você achou e a gente se vê no próximo conteúdo.